No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que em 32 dias eu tive meu visto aprovado sem a ajuda de nenhuma assessoria. Fica comigo nesse vídeo para acompanhar a segunda parte do processo. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o site do Canadá, tá? Oficial do governo canadense. E nesse site é que vocês vão encontrar todas as informações pertinentes à aplicação. Então é só digitar aqui canadá.ca que você vai entrar, acessar esse site. Então você vai escolher aqui a opção de inglês ou francês. Então, no nosso caso aqui, vou escolher inglês, que é a que eu entendo melhor, né? E escolhido aqui, assim, é uma coisa importante também, se você não consegue entender muito bem, né, tudo que é falado aqui em inglês, você pode vir aqui e traduzir a página, tá? Isso pode facilitar o entendimento também, porque aí você vai conseguir ver o site todo em português. Então, aqui no site oficial do Canadá, você tem um menu. Dentro desse menu, você tem aqui a opção aqui de imigrantes e refugiados, né? Que é onde você vai aplicar para o seu visto. No nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês uma aplicação de visto de estudo. Então, eu vou clicar aqui em e-study. Só que, antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra questão. Aqui dentro do site também, quando você checa aqui, ó, a aplicação, processo de tempo, você pode vir aqui e verificar quanto tempo está demorando para que esse tipo de visto seja aprovado. Então, eles fazem aí uma média atualizado toda semana. E aí, aqui, por exemplo, no nosso caso, é um visto temporário, né, de estudo. E eu vou colocar aqui, ó, uma permissão de estudo fora do Canadá, né, que a gente está aplicando fora do Canadá. Quando eu for aqui checar o tempo que está levando, ele me mostra aqui que está levando ali em média 10 semanas. Lembrando que isso aqui está contando a partir da biometria. Então, só vai começar a contar esse tempo quando, de fato, você fizer lá a biometria, beleza? Então, fez a biometria, começa a valer o tempo. Então, vou voltar aqui para a gente voltar ao processo. Então, o primeiro passo que você vai fazer é criar um login dentro do site do Canadá. Então, eu vou vir aqui no menu, imigração, tá? E vou vir aqui em study. Aqui, ele vai te dar aqui algumas orientações iniciais e tudo mais, e você vai solicitar a sua permissão de estudo. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Get a Study Permit. Aqui também tem toda uma explicação de como que é o processo, como você tem que aplicar, quais são os documentos necessários, né? Quem pode fazer esse tipo de aplicação. E aí, assim, se você quiser passar por aqui, por essas etapas para você fazer a leitura, é interessante, porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser na hora de fazer a aplicação. Mas eu vou direto aqui no ponto 4, How to Apply. E aqui eu vou colocar que eu tô fora do Canadá e que eu vou aplicar online, certo? Aqui eu vou colocar qual é o meu país, o país de origem, qual país que eu tô. Então, Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. Vou continuar. Aqui embaixo, ó, tem essa opção aqui, criar uma conta ou entrar, né? Ou fazer login. Como a gente está fazendo tudo do zero, eu vou criar uma conta com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse GCK aqui, falando em português. Aqui eu já tenho uma conta salva, que era a conta que a gente usou, mas eu vou criar uma do zero com vocês, tá? Nesse vídeo. Então, eu vou vir aqui, aceitar os termos e condições, que é o básico, né? E vou criar um nome de usuário. Vou colocar ponto Costa. Vou continuar. Ele vai pedir a senha. Aqui tem aqui as características da senha, tá? Que você tem que ter. Então, eu vou continuar aqui. Criei minha senha. E aí, ele vai começar a te perguntar pergunta-chave. Essas perguntas são importantes
você criar com uma resposta que você saiba na ponta da língua. Por quê? Porque sempre que você entrar, sempre que você acessar o portal, ele vai te fazer uma dessas perguntas. Antes faziam várias perguntas, agora parece que ele está fazendo uma única pergunta e aí você tem que colocar outras dicas ali para você lembrar da pergunta. Então, vou colocar aqui o nome do meu primeiro amor, Dario. Vamos ver o que eu vou colocar aqui como memória. Husband. E aqui eu vou colocar 12/2/2021. Oxe, tá tudo errado. Tem 2021, 2/12. Vou continuar aqui. E vai pedir meu e-mail, então eu vou colocar meu e-mail aqui. carinacosta@volute.com.br carinacosta@volute.com.br. Vou continuar. Pronto, criei meu usuário. Agora o próximo passo. Bom, depois de feito lá o cadastro, ele vai enviar um e-mail com um código de confirmação. Você vai colocar esse código de confirmação e vai conseguir acessar esse site. E aí vai aparecer aqui os termos e condições, você vai aceitar. E aí ele já vai começar a criar a sua conta aqui com o cadastro. Então, primeiro, né, o nome, o sobrenome, e-mail, e a linguagem. Criou, aí agora tem as perguntas de segurança, que é aquela que eu falei para vocês. É porque eu achei que eu tinha esquecido daquele primeiro passo. Tem várias aqui, ó, que você vai colocar. Eu vou colocar todas que eu já tinha colocado. No meu caso, eu tinha feito um cadastro pro Dario. E aí eu tinha já colocado essas perguntas aqui e colocado as respostas. Então, aqui, ó, por exemplo, esse era Karina, né? No caso dele, eu vou colocar Dario, no meu caso, né? Lugar preferido, eu vou colocar o mesmo do dele, que era Jaguaruna. Vou colocar Valentim aqui também. E vou colocar a Carol aqui. Então, vou continuar aqui, tá? Continuei. Bom, gente, nessa página vão aparecer todos os processos de vocês aí em relação à aplicação de visto e todas as solicitações que vocês vão fazer aí para o governo canadense. Aqui não está aparecendo nenhuma porque nós não temos nenhum processo ainda, né? Nós vamos começar uma aqui do zero. Mas é importante lembrar que esses processos aqui, eles só vão ficar aqui por 60 dias. Então, passou esse prazo, se você não efetuou o pagamento da aplicação, ele não vai prosseguir, tá bom? Então, vou vir aqui em aplicar para vir para o Canadá. E aí ele já vai de cara pedir um código de referência, tá? Esse código de referência nós não temos. Então, nós vamos vir aqui na parte de baixo e vamos colocar aqui que a gente não tem esse código e que nós vamos pedir um visto de estudante ou de permissão de trabalho. Aqui, ele pergunta qual é o que você gostaria de fazer no Canadá. No nosso caso aqui, estudar, né? Vai perguntar quanto tempo vai durar esse estudo, se é mais de 6 meses ou menos de 6 meses. Então, no nosso caso, é mais de 6 meses, porque o curso do Dario tem duração de 2 anos.
E aqui ele vai te perguntar também de onde que vem o seu passaporte, né? De onde que você está vindo aqui, qual país que você está vindo. E aí a gente vai responder Brasil. Pergunta se você já tem algum membro da sua família que já é residente permanente ou cidadão, né? Ou possui cidadania no Canadá. E não, nós não temos. E aqui vai perguntar a data de nascimento. Vou colocar a minha data de nascimento aqui. Opa, 13. Vou passar aqui, avançar para a próxima etapa. Aqui pergunta se você já foi residente permanente nos Estados Unidos. Vou dizer que não. E aqui pergunta se você já tem uma carta de aceitação de uma instituição designada, né? Para você ver se a sua instituição ela é designada, você vai clicar nesse link aí que vai aparecer. No nosso caso, eu já sei que o Bow Valley é um college público e que, portanto, já está nessa lista aí de instituições designadas. Então, sim, recebi já. E aqui pergunta se você já morou por mais de 6 meses em algum desses países aqui. Se você clicar aqui no ponto de interrogação, ele vai te dar uma lista desses países. Eu já sei que o Brasil está nessa lista. Essa lista vai determinar se você vai ter que fazer o exame de saúde ou não. No nosso caso, no Brasil, nós fazemos esse exame. Então, eu já vou colocar aqui sim aqui e vou passar para a próxima etapa. Aqui ele pergunta justamente se eu já fiz esse exame em uma instituição autorizada. No nosso caso, nós ainda vamos fazer, né, o exame, porque nós estamos começando um processo do zero. Mas se tem alguém que já começou um processo ou que teve o visto negado e já teve esse exame feito, você não precisa fazer de novo, porque ele é válido por 12 meses. Então, no nosso caso, não. Vou avançar. Aqui pergunta, né, seu estado civil, vou colocar casado, que a gente já tinha casado, e qual a província que você pretende ir. No nosso caso, a gente vai para Calgary, que fica em Alberta. Vou avançar. Aí ele fala aqui, ó, que baseado nas informações, né, você pode ser elegível para continuar aí aplicando, então você vai continuar para permissão de estudo. Continua. Aqui pergunta se você está querendo retornar para o Canadá, se você já tinha um visto. Então, no nosso caso, não. Somos estudantes de intercâmbio? Não. O trabalho é um componente essencial do estudo? No caso do Dario, não, porque o curso dele não exige, tá? É como se fosse aqui um estágio obrigatório, não tem essa exigência no curso dele, então já coloquei não. E aqui pergunta se alguém lá, né, se você é parente de alguém que já tem um status ali no Canadá. Nosso caso não, a gente está indo só nós dois. E aqui também pergunta que se você tem algumas dessas características aqui como estudante, bolsa, outros auxílios aí do governo. Então, no nosso caso, não. Isso aqui é uma bolsa específica, tá? A bolsa que a gente tem não é essa aqui que eles estão colocando. No nosso caso, é uma bolsa do próprio Bow Valley. Aqui está perguntando se você está acompanhando alguém que já teve aprovação no Canadá. No nosso caso, não, né? Como eu falei, é um visto inicial. Aqui pergunta se você já cometeu algum crime, né? Não. E aqui pergunta se você quer submeter a aplicação do seu familiar, que no nosso caso é a minha aplicação, né? Porque o Dario vai como estudante e eu vou com o visto de trabalho, mas o meu processo é vinculado ao dele. Então, aqui no nosso caso, a gente vai colocar que sim, você vai colocar ali você vai levar outra pessoa. Aqui lembrando que eu tô fazendo a aplicação para um casal, tá bom?
Então, se você tiver filhos, você também vai colocar assim aqui e vai começar primeiro colocando as características do teu esposo e depois, tá, dos filhos. Então, aqui ele já fala, ó, primeiro, por favor, comece com o esposo, né, com o parceiro aí, tá bom? Então, vamos avançar aqui e agora ele vai começar a pedir as informações do seu parceiro. Então, do Brasil também, BRA, que é o que está no nosso passaporte, e vou avançar. Aqui é a mesma coisa que eu já respondi para ele, eu vou responder para mim, não. Aqui, ó, que eu sou casada, qual é a data de nascimento, né? E agora eu vou colocar do Dario, porque eu tô colocando como se eu fosse estudante aqui, só para vocês, né, entenderem. Abril 11. Vamos para a Alberta. Avancei. Aí aqui pergunta qual é o tipo de visto que você vai querer aí pro seu familiar. No nosso caso, é trabalho com Open Work Permit, ou seja, permissão de trabalho aberta. Posso trabalhar em qualquer lugar. Que pergunta se o familiar cometeu algum crime? Não. Se já fez o exame? Não. E se já visitou por mais de 6 meses ali os países que estão designados aqui no link? Sim, que é o Brasil. Bom, baseado nas informações, vocês vão precisar de um exame, que é o que a gente vai ter que fazer. Aí aqui pergunta se nos 10 últimos anos aí você já fez a biometria. No nosso caso, não, né? A primeira vez que a gente vai fazer biometria, então não. Aqui pergunta sobre isenção da taxa, tá? Então, no nosso caso, a gente vai pagar pelas taxas. Então, vou pagar pelas taxas aí do meu familiar. Aí aqui pergunta, ó, aqui é o próximo passo. Você quer submeter a aplicação de outro familiar? Aí agora sim, se tiver filhos, vai colocar aqui. Mas no nosso caso a gente não tem. E aí, como eu tô dando um exemplo para vocês da aplicação do casal, tô colocando não. Mas se tiver filhos, vai colocar sim, vai responder as questões aí do filho. Então, passou para frente. Aqui pergunta. Aqui pergunta se você está dando o acesso para alguém desse login que você fez. Quem faz a aplicação com a assessoria, geralmente a assessoria vai colocar que sim, que tem um representante. No nosso caso, a gente está fazendo tudo só, então a gente vai responder não, porque só a gente que vai ter esse acesso. Aqui também pergunta da biometria, né? Agora do aplicante principal, não. E aqui eu vou pagar pelos meus custos. Aí aqui pergunta se você tem capacidade de digitalizar todos os documentos, escanear e tudo mais. Aqui pergunta se você consegue fazer um pagamento online também, ó, que fala que pode usar cartão de crédito. A gente pagou com cartão de crédito. Mais prático. Pronto, fechou. Aqui vai ter aqui uma revisão para você constatar se você fez aí, respondeu todas as perguntas.
Beleza. Conferi, vi que respondi tudo certinho. Ok. Aí ele vai te dar aqui uma explicação básica de como que você vai prosseguir. Você vai continuar. E aí o processo está aberto. Aí vem a parte da documentação, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa parte aqui da documentação para entender tudo de uma forma aí melhor. Então, gente, nessa parte da aplicação, nós vamos ter todos os documentos que a gente vai ter que colocar aqui para iniciar o nosso processo, tá? E aqui no final, ó, ele mostra o custo. Esse aqui vai ser o preço que você vai pagar aí para fazer a aplicação do visto, tá? $575. Isso aí não tem como fugir, tem que pagar mesmo, tá? Mas aí o que a gente economizou foi que além disso aí, a gente teria que pagar uma assessoria que ia nos cobrar ali em torno de 4 mil e alguns reais aí, quase 5 mil reais. Então, esse primeiro documento aqui, todos os documentos que tiver esse código aqui, ó, IMM, tem outro aqui, ó, 5707, 5257, todos esses documentos que tem esse código é porque é um formulário de preenchimento. Então, o que você vai fazer para abrir esse formulário? Se você der um clique simples nesse formulário, ele simplesmente vai falar que não pode abrir. Então, qual é a forma correta de fazer com esse formulário aqui? Você vai clicar com o botão direito e vai salvar o link. Quando você salvar o link, ele vai te dar a opção de onde salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Quando eu for lá na minha área de trabalho, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir com o Adobe. Aí ele te dá a opção de abrir o formulário. E aí dentro do próprio formulário você consegue fazer o preenchimento, tá? Você consegue vir aqui, ó, e ó, escrever o que você quiser. Então, depois você salva e aí esses documentos aqui, eles têm que ser assinados. Então, você vai responder tudo que ele está perguntando aqui nesses formulários. São perguntas muito básicas, assim, se você já esteve em outro país, pergunta também se você tem filhos, se você vai deixar algum filho aqui, se esse é seu primeiro casamento ou se é o segundo. Se for o segundo, você tem que informar quem foi a primeira pessoa que você casou. E aí, por fim, você tem que datar e assinar. Então, o que você vai fazer? Vai preencher todo o formulário, depois vai imprimir, assinar. Eu preferi assinar de forma manual, porque eu não sei como é que é a questão de assinatura digital lá. Então, eu imprimi tudo e assinei para não ter nenhum problema. Então, imprimi, fiz a data aqui, imprimi e assinei, tá? É bem tranquilo de fazer isso aqui. Deixa eu cancelar aqui, porque tá perguntando se eu quero salvar. Beleza. Então, voltando aqui, ele vai te pedir, então, esses formulários para preencher, tá? Todos esses aqui são formulários. Lembrando que todos eles você vai ter que abrir dessa mesma forma. Vai te pedir o passaporte, então você vai fazer o upload aqui do passaporte. Somente aquela primeira página ali do teu passaporte mesmo já tá válido, tá? Nós não fizemos mais que isso. A carta de aceitação do college, você vai colocar aqui, tá? É a LOA, e aí você já vai ter esse documento que o college vai enviar para você. Esse aqui também é formulário. O certificado, a certidão de casamento, né? Certificado de casamento. Certidão de casamento, né? Aqui você vai colocar a sua certidão. Então, aqui pode ser aceito união estável, mas é como eu falei para vocês. Nós já tínhamos o projeto de casar e para a gente faria mais sentido fazer logo com a certidão de casamento. Não tinha por que a gente fazer com a união estável, visto que com a união estável você tem que apresentar testemunha e tudo mais. Poderia ser requisitados mais documentos, então a gente preferiu ter mais segurança aí aplicando com a certidão de casamento, tá? Essa aqui é a prova do suporte financeiro, tá? Nesse suporte financeiro, o que eu fiz? Eu peguei todos os documentos que a gente precisava para comprovação financeira, que era imposto de renda, extratos bancários, peguei a parte do nossos sponsors, coloquei aqui também. Como que eu fiz? Eu peguei todos os documentos e juntei num PDF só. No site I Love PDF você consegue fazer isso, tá?
Lembrando que tem um limite máximo, tá? De tamanho do documento que vai caber aqui. Então, quando você fizer o upload, ele vai te avisar, não, esse não pode porque já ultrapassou o limite. Então, você tem que compactar o máximo. Só que quando você fizer quando você compactar esses documentos, dá uma verificada se não mudou a qualidade de leitura, tá? Porque isso também é importante que o documento esteja legível para você não ter problema. A foto que eu falei para vocês, aí aqui, ó, quando você clica, todos esses aqui tem esse ponto de interrogação. Ele te explica como que tem que ser. Por exemplo, esse caso aqui, ó, ele já me falou como é que é o tamanho da imagem, qual o tamanho do arquivo que ele é aceitável, como que essa imagem tem que ser tirada. Então, aqui tá explicando tudo bem detalhado, é só você abrir e, se tiver qualquer dificuldade, traduzir a página, tá? Aqui tem os documentos opcionais, né? Aqui é um relatório, a gente mandou todos os relatórios, tá? E esse aqui, essa informação aqui, a gente colocou aquela carta que eu falei para vocês, tá? Que é uma carta de explicação. Nessa carta a gente contou tudo que a gente tinha ali de intenção em relação ao Canadá. Eu posso deixar aqui para vocês também um modelo dessa carta de explicação para que vocês entendam melhor como que eu tô fazendo. E os anexos que a gente colocou nessa carta foi os vínculos, né? Que foi o apartamento que a gente tem, o imóvel. A gente colocou também o contrato social da minha empresa para comprovar vínculo. Colocamos a nota do Duolingo, tá? Do Dario. Colocamos o comprovante de limite do nosso cartão de crédito, dos 2 cartões de crédito. Então, assim, tudo que você tiver de documento extra, você vai colocar aqui. Só que é importante que esteja tudo em um único documento. Então, você vai ter que juntar todos os documentos em um único PDF, tá? E aqui a parte do membro da família, que é a mesma coisa. Você vai colocar os mesmos documentos. Colocou, você vai avançar. Depois que você avançar aqui a página, tá? E vai te dar essa opção, depois que você fizer todos esses uploads, vai te dar uma opção aí também de pagamento, tá? Nós fizemos o pagamento pelo cartão de crédito, é um pagamento bem simples. Depois que esse pagamento for feito, ele vai começar a aparecer um status. A gente vai vir aqui, ó, em Home. Deixa eu voltar lá no início da página para vocês verem como que... Bom, gente, nessa parte aqui, ó, já tá aparecendo a aplicação que eu iniciei, tá? Ele fica aqui, continuar a aplicação. Quando a gente submeter a aplicação, ela vai aparecer aqui, tá? Nas aplicações que já foram enviadas. E essa aplicação aqui sempre vai aparecer um status, tá? E sempre que você tiver uma nova mensagem, vai aparecer aqui. Então, o que que acontece? Você faz a primeira aplicação, envia a aplicação, depois da aplicação você é chamado para fazer a biometria, tá? Geralmente no dia seguinte. Foi chamado para fazer biometria, vai fazer a biometria. Fez a biometria, começa a contar o prazo aí do teu visto, certo? Feita a biometria, você vai ser chamado para fazer os exames médicos. Feito os exames médicos, pronto, é só esperar. E aí eles vão te dar aí outros retornos. Quando eles vão aprovar o teu exame, depois de aprovar o teu exame, já vão te dar o visto aceito. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui para nos ajudar. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e para acompanhar em tempo real toda essa nossa jornada do Plano Canadá. Me segue lá no Instagram, não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhar com outras pessoas que vocês saibam também que estão passando por esse projeto aí na vida. Tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.